E nós vamos começar falando de duas operações. Vamos devagar, que a gente tem que explicar direitinho para o telespectador. Raimundo vai trazer agora os detalhes de duas operações. Uma delas, Raimundo, da Polícia Civil e uma outra da Polícia Federal. As duas operações foram deflagradas na manhã de hoje, como eu disse. Uma pelo Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado e a outra pela Polícia Federal. Vamos começar falando da operação, Raimundo, da Polícia Federal. Boa tarde, seja bem-vindo. Qual foi o objetivo desta operação? Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos telespectadores. O objetivo dessa operação foi exatamente combater o desvio de recursos públicos e as fraudes em processo de licitação. Não é a primeira operação que a Polícia Federal faz no estado do Piauí para combater esse tipo de crime. É uma ação que sempre acontece nesses processos de licitação. Parece que o efeito dessas operações acaba não acontecendo, que sempre estão aparecendo novos casos. E desta vez, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Porto, que fica a 167 quilômetros aqui de Teresina, ali no norte do estado, e foi exatamente para fazer investigações a respeito da suspeita de fraude em processos de licitação e desvio de recursos públicos. Vamos acompanhar. Cerca de 30 policiais federais amanheceram na cidade piauiense de Porto, a 165 quilômetros de Teresina. A operação, intitulada Varredura, investiga indícios de fraude na prefeitura do município. Entre os crimes estão a manipulação em processo de licitação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, além da contratação de mão de obra terceirizada para a prefeitura da cidade. A investigação começou a partir da análise de documentos de uma auditoria externa na gestão do município de Porto. O relatório enviado pelo Tribunal de Contas do Estado indicou a existência de indícios de fraudes e de beneficiamento da empresa que venceu o processo de licitação. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara federal. Os mandados foram cumpridos em órgãos públicos do município, residências e na empresa que venceu a licitação. Os auditores encontraram irregularidades em contratos e aditivos, num total de 3,3 milhões de reais. Os valores teriam sido pagos com recursos desviados do Fundeb e do Fundo Nacional de Saúde. Em nota, a Polícia Federal informou que o objetivo da operação foi parar os desvios de recursos e colher mais provas sobre o envolvimento de funcionários públicos do município e de particulares nas fraudes que estão sendo investigadas. Esse é um trabalho que vai continuar feito pela Polícia Federal. É que essa auditoria... Vamos recuperar o áudio do Raimundo aí, por favor. Vamos recuperar e traz aqui para cá a imagem e colocar as imagens da Polícia Federal. Tira aí o ao vivo, vamos colocar as imagens da Polícia Federal. Aqui, ó, coloca aqui na tela, por favor. As imagens da Polícia Federal, da operação, os recursos desviados. Parte, segundo os auditores, né? Cadê as imagens da operação aqui, ó? As imagens. Isso. Recursos da educação e recursos da saúde. Então, ficou muito claro aí na reportagem do Raimundo Lima que o objetivo primeiro da operação era parar os desvios de recursos. E aí proceder com o trabalho de investigação. Se o Raimundo tiver ok, pode voltar com o Raimundo ao vivo, se ele tiver pronto. Raimundo, você falava aí da operação, então eu comentava o seguinte: nós temos uma primeira preocupação da Polícia Federal, que era barrar, porque segundo a investigação, as fraudes estavam em curso, segundo as investigações. Não é opinião minha e nem a opinião do Raimundo Lima, é dos auditores, da polícia. Então, barrar a continuação das fraudes. E a partir daí, começar o processo de investigação para materializar o crime, né? Exatamente. Para a gente explicar melhor essa situação toda,
esse trabalho feito pelo Tribunal de Contas acabou encontrando indícios de fraudes no processo de contratação de uma empresa que estava fazendo o trabalho de limpeza pública e coleta de lixo no município. Ou seja, aquela velha prática que existe sempre de colocam um grupo de empresas para participar de uma licitação e acaba beneficiando uma empresa já combinado com o município que vai fazer essa contratação. E também havia desvios na contratação de outras pessoas terceirizadas para trabalhar na prefeitura. São indícios encontrados por esse trabalho feito pelo Tribunal de Contas. E o pagamento de todos esses processos era feito com dinheiro do Fundeb, ou seja, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, e também dinheiro do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, recursos que eram para ser usados na educação e na saúde estavam sendo usados no pagamento de contrato de limpeza pública, o que não pode, o que é irregular. E aí, essa operação de hoje, com esses mandados de busca e apreensão, foi exatamente para coletar provas e para já dizer, parem com isso que nós estamos investigando, nós vamos tomar providências a respeito de toda essa investigação e esses indícios de fraudes. E também descobrir quem são os envolvidos em todo esse processo fraudulento, se há funcionários da prefeitura, se há particulares, se tem uma empresa que foi beneficiada, automaticamente o dono dessa empresa já está envolvido em toda essa situação, Douglas. Olha, aí, Raimundo, está claro, pelo que você informou, a partir do que foi revelado pelos auditores e pela polícia, estava ocorrendo desvio de finalidade, né? Exatamente. Ou seja, um dinheiro que era para ser aplicado na saúde e na educação, pagando contratos de limpeza pública. Às vezes são situações tão claras assim, que não precisa nem você colocar um auditor formado, com experiência, qualquer pessoa sabe que ali é incompatível aquele gasto, ou seja, um dinheiro, usando aqui aquela expressão popular que todo mundo conhece, dinheiro rubricado, que vem carimbado para ser gasto na educação, o outro recurso para ser gasto na saúde. Aí você pega o dinheiro e paga a limpeza pública, que tem nada a ver com a função final desses recursos que são liberados para estados e municípios. E aí o que a gente encontra aí, né, resultado dessas manobras, são escolas sucateadas, é transporte escolar de péssima qualidade, é professor mal remunerado e a educação, por consequência disso, muito ruim. E aí, eu lembro da última entrevista que nós fizemos aqui com o superintendente da Polícia Federal, onde ele disse que a maior parte, Raimundo, mas assim, de longe, a maior parte dos inquéritos que são conduzidos pela Polícia Federal, a maior parte refere-se a desvio de recursos públicos. E aí a questão de que ele disse, olha, há um cuidado nosso de agilizar essas investigações, agilizar o processo de levantamento de informações, porque, por exemplo, se é um superfaturamento na construção de um posto de saúde, se é superfaturamento na construção de uma creche. Ora, se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo vai deteriorando. Exatamente. E aí, quando você consegue, de fato, autorização para periciar, para comprovar, por exemplo, que um determinado material não deveria ser utilizado, ou que aquele material utilizado não custa aquele preço, aí já não está mais lá, o prédio já foi reformado, foi mexido, foi... Então, quer dizer, a Polícia Federal também corre contra o tempo, no sentido de, o mais rápido possível, conseguir provar os desvios de recursos, não só para devolver esse dinheiro e punir os responsáveis, mas também para ter tempo hábil de conseguir concluir os inquéritos policiais. Com certeza. Bom,